Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta para resolvermos algumas questões de prova. E a nossa primeira questão, olha lá, da banca, né, Fundação José Bonifácio, a UFRJ, fez a prova aí do MPE Rio de Janeiro, no ano de 2011. Então, olha só, a alternativa em que o termo destacado funciona como agente e não como paciente do termo anterior é... Olha só que interessante, hein, galera? É aquilo que eu falei para vocês. Olha o que a banca está pedindo. Ela sequer está pedindo o nome da função sintática. Ela está pedindo aqui o funcionamento, né? Ela quer saber se esse termo destacado aqui, olha só, funciona como agente. Lembra? Como é que eu comparo um termo enquanto agente e enquanto paciente? Agente é aquele que pratica aquilo, aquele que age. E paciente se ele receber aquilo. A gente até sabe que a natureza de um termo agente vai levá-lo à classificação de adjunto adnominal e, obviamente, a natureza do termo como paciente vai levar à classificação de um complemento nominal. Só que a banca nem perguntou o nome da função sintática. Então, por isso que eu falo, não adianta você decorar, tem que saber diferenciar. E o critério de diferenciação de um adjunto adnominal para um complemento nominal é esta aplicação aqui. O adjunto adnominal, o termo tem natureza de agente. Qual foi o raciocínio mnemônico que a gente usou? Adjunto com A, adnominal com A, natureza de agente também com A. E a natureza de paciente, complemento nominal. Então, vamos lá. E detalhe ainda, né, galera? E detalhe, olha só. Para ser agente ou paciente, ele vai ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, ele vai ter que se relacionar com quem? Com o substantivo abstrato. Porque, claro, se o substantivo for concreto, não tem a possibilidade dele ser complemento nominal, então não vai ter como você comparar se ele é paciente ou agente. Para você fazer esse tipo de comparação, vale dizer... Entre a natureza de agente e entre a natureza de paciente do termo, você precisa, obviamente, estar diante de substantivos abstratos. Então, bora lá na letra A. Combate ao trabalho infantil. Olha só, galera. A expressão destacada, que é essa expressão aqui, né? Tudo em letra maiúscula. Qual é o primeiro passo? Está se referindo a quem, pessoal? Essa expressão aqui está se referindo à palavra combate, certo? E aí eu pergunto, combate é um substantivo abstrato? Sim. Só existe o combate enquanto alguém está combatendo. No momento em que acabou o combate, ele não existe mais. Acabou a briga, acabou a guerra, não existe mais o combate. Então, olha só, ele só existe enquanto alguém produz, enquanto alguém vivencia aquele combate. Sob esse ponto de vista, então, o combate é um substantivo abstrato. Beleza. Se ele é um substantivo abstrato, esta expressão que se refere a ele, ela pode ter natureza de agente ou natureza de paciente. Então, vamos lá. Ao trabalho infantil. Aí eu pergunto, trabalho infantil está combatendo? Vamos lá. É o trabalho infantil que está combatendo? Não. São outras pessoas que estão combatendo o trabalho infantil. Então, veja, o combate ao trabalho infantil. Trabalho infantil é o alvo do combate. E o alvo sempre tem natureza de paciente e nunca de agente. Então, galera, a letra A está fora de questão, não pode ser gabarito do nosso exercício. Vamos para a letra B. Necessidade de cumprimento das normas. Olha aqui a minha expressão destacada, de cumprimento das normas. Ela se refere a quem? Ela se refere à necessidade. Necessidade é uma palavra que é o quê, galera? De novo, substantivo abstrato. Olha lá, só existe a necessidade enquanto eu a tenho. Né? Então, eu tenho necessidade de água. No momento em que eu bebi água, acabou a necessidade. Portanto, é um substantivo que só existe enquanto alguém vivencia aquela situação. Enquanto alguém experimenta aquele estado. No momento em que foi cessada a necessidade, ou melhor, foi saciada a necessidade, vai embora. Então, é substantivo abstrato. Então, agora vamos julgar
a natureza desse termo aqui. Vamos lá. Quem é que tem essa necessidade? Quem tem a necessidade? Quem tem a natureza de agente? Cumprimento das normas tem necessidade de algo? Claro que não, né? É algo que tem necessidade de cumprimento das normas. Então, veja, cumprimento das normas é o alvo, né? Onde que a necessidade está chegando? É necessidade do quê? Disso aqui, ó. Então, a necessidade está chegando nesse alvo. E se cumprimento das normas é o alvo, então a natureza dele é sempre natureza de um termo paciente. Letra B de bolota também não pode ser o gabarito da nossa questão. Vamos para a letra C. Deixa eu mudar a cor aqui para não ficar muito um por cima do outro. Bom, tá aqui a minha expressão destacada do trabalho infantil. E aí o primeiro passo. Esta expressão se refere a quem? A essa palavra aqui, ó, erradicação. Bora lá. Erradicação é o quê? Substantivo? Sim. Concreto ou abstrato? É só você pensar. Peraí, a erradicação, ela acaba no momento em que eu erradico alguma coisa? Sim, né? Então, só existe a erradicação enquanto alguém está erradicando. Vamos erradicar a pobreza. Daí a gente implanta políticas públicas, dá dinheiro para o povo, dá comida, enfim. Nananã. No momento em que nós conseguimos erradicar, a erradicação acaba. Então, ela, de novo, é um substantivo abstrato. E aí, vamos ver, erradicação do trabalho infantil. Trabalho infantil é o agente. Trabalho infantil tem a natureza de agente. Vale dizer, trabalho infantil está produzindo a erradicação? Não, claro que não. Trabalho infantil é o alvo da erradicação. Tem como alvo a erradicação exatamente o trabalho infantil. É ele que nós queremos atingir. É ele que nós queremos erradicar. Então, de novo, se a natureza dele é uma natureza de alvo, lógico que ele não vai ser agente. De novo, a natureza dele é uma natureza de paciente. Letra C de homem está, ó, fora também do nosso gabarito. Letra D. Os responsáveis pelos seus sustentos. Os responsáveis pelos seus sustentos. Vamos lá. Qual é a minha expressão sublinhada? Não, desculpa, destacada. Está lá, pelos seus sustentos. Está aqui em letras maiúsculas. Esta expressão, primeiro passo. Essa expressão, ela se refere, ela se relaciona com quem? Está aqui, ó, com a palavra responsáveis. Segundo passo. Segundo passo. Identificar qual é a classificação dessa palavra. Responsáveis. Ah, professor, é substantivo abstrato. Só se você tiver ligado no automático. Galera, não é substantivo abstrato. Responsáveis não dá nome a alguma coisa, não dá nome a um sentimento, não dá nome a um estado, não dá. Responsáveis é uma característica, não é verdade? Você não qualifica uma pessoa como responsável ou irresponsável? Sim. Então, responsável é um adjetivo. Adjetivo é a palavra que indica característica. Então, olha só, aqui eu nem tenho substantivo abstrato. Anota aí no seu material que responsáveis é um adjetivo. Então, peraí, se eu tenho um adjetivo, existe a possibilidade de este termo aqui ser um adjunto adnominal? Lógico que não. Lógico que não. Adjunto adnominal não se refere a adjetivo. Adjunto adnominal, que tem natureza de agente, só se refere a substantivo. Isso aqui é o quê? É um complemento nominal. Lembra, o complemento nominal, ele complementa substantivos abstratos, advérbios ou adjetivos. Então, meu amigo, responsáveis, anote aí no seu material, é um adjetivo. Qual é a função sintática de pelos seus sustentos? Complemento nominal, porque pode complementar um adjetivo, né? Quem é responsável por alguma coisa. Olha aí a preposição pedida, né? Pelos, por mais os, que dá pelos. Então, isso aqui, complemento nominal. Letra D também está fora. O complemento nominal, ele tem natureza de termo paciente. Só sobrou a letra E, né? Ah, professora, beleza, ela é a resposta. Lógico que é. Mas aí vamos entender por quê. Olha lá. Vamos lá, de azul. A convenção da OIT. O nosso termo destacado é esse aqui, ó, da OIT. Este termo aqui se refere
a que palavra? Convenção. Nossa, ficou retinho, hein, gente? Ó, igual necessidade. Se refere à convenção. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, identificar a classificação morfológica desta palavra aqui. Vamos lá? Convenção é substantivo? Dá nome. Beleza. E que tipo de substantivo ele é? Concreto ou abstrato? Abstrato, né, gente? Só existe a convenção enquanto a galera está lá convencionando alguma coisa. No momento em que acabou-se de convencionar alguma coisa, acabou-se a convenção, tá? Então, convenção é substantivo abstrato. Opa! Então, aqui sim eu tenho mais uma vez a possibilidade de este termo ser adjunta de nominal, de natureza agente, ou complemento nominal de natureza paciente. Olha que bonitinho. Deu certo, né? Quando eu digo a convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela está praticando a convenção? Ou ela está recebendo? Está praticando, né? Quem é que fez a convenção? A Organização Internacional do Trabalho. Se ela fez a convenção, a natureza deste termo é uma natureza agente. Então, esta é a resposta da nossa questão. E se a natureza é de agente, ela é uma adjunta de nominal. Veja, em que pese a questão nem ter perguntado quais são as funções sintáticas, eu falei para você conseguir visualizar. Então, temos complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal, coerente, portanto, com a natureza de termo paciente, e só na letra E temos um adjunto adnominal, coerente com a natureza de termo agente. Você tem que gravar. Adjunta de nominal é termo agente. Tudo bem? Então, está aqui o nosso adjunto adnominal, que é exatamente o termo que tem natureza agente. Pronto. Esse é o gabarito da questão. Vamos à próxima? Um pouquinho de CESP aqui para vocês. A situação mundial é agravada pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais. O trecho, pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais, exerce a função de agente da passiva. Então, vamos lá? O que é mesmo o agente da passiva? Primeira coisa que você vai escrever aí no seu material, vai puxar uma setinha e vai escrever. Trata-se de um complemento de verbo. Por isso que, assim, na sua cabeça, as funções sintáticas devem estar em 3 blocos muito bem divididos. O primeiro bloco, dos termos essenciais de uma oração, sujeito e predicado. No segundo bloco, o que tem, Rafaela? Os complementos de verbos, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. E no terceiro bloco, os complementos de nomes, adjunta de nominal, aposto, predicativo e complemento nominal. Então, a primeira coisa, agente da passiva é complemento de verbo. Então, isso aqui tem que fazer uma referência, tem que ter relação com um verbo e não com um substantivo. Bora ver? A situação mundial é agravada. É agravada por quem? Pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais. Então, de fato, toda essa expressão aqui, entre aspas, ela se refere a isso aqui, ó. É agravada, que é a minha locução verbal. De repente, você até já conseguiu visualizar que aqui eu tenho a voz passiva, né? A situação, o que é mesmo a voz passiva? É aquela voz cujo sujeito é paciente. Quem é o sujeito da oração? A situação mundial. A situação mundial pratica a ação de agravar ou ela é alvo da ação? Ela é alvo da ação. Veja, a situação mundial é agravada. Então, se ela é alvo, a natureza dela é de um termo paciente. Logo, esse sujeito é um sujeito paciente. E nós já sabemos que todo sujeito paciente, ele configura a chamada voz passiva. E na voz passiva, eu tenho, sim, um termo que é chamado agente da passiva. Qual é a característica deste termo? É ele quem pratica a ação verbal. Por isso, agente da passiva. Então, vamos lá. Quem está praticando o agravamento? Quem é que está agravando a situação mundial? Resposta, doutores. O aquecimento global, o processo de desertificação
e a destruição dos mananciais. Então, é verdadeiro. Esse trecho, sim, exerce a função de agente da passiva. Aqui você vai puxar uma segunda setinha e vai colocar uma observação. É um termo preposicionado, então pode colocar aí. O agente da passiva é um termo preposicionado. O agente da passiva é um termo preposicionado. Olha aqui as preposições. Pelo, por mais o, pelo, por mais o, pela, por mais a. Então, termo preposicionado. Joia? Tranquilíssima, né, a questão. Presente de vó. Vamos lá. Mais uma do CESP, olha lá, do ano passado, 2012, Banco da Amazônia. Está aqui o recorte do nosso texto. O crescimento de pouco mais de 16% no crédito para 2012, projetado pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, é um percentual substancial e significativo, de acordo com o vice-presidente executivo da FEBRABAN, que, durante o seminário sobre inclusão bancária, destacou a solidez do sistema bancário brasileiro em relação aos de outros países. O Brasil era o país do futebol, hoje é o país dos... Ai, cadê o resto, professora? Não interessa. O que a gente precisa para julgar o item já está aqui. Bora ver, então? Está aí, em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto, acima, julgue os itens a seguir. O sujeito da forma verbal destacou, lá na linha 5, está aqui, ó. O sujeito dessa forma verbal, cujo referente é, abre aspas, o vice-presidente executivo da FEBRABAN, é indeterminado. Se você leu com atenção, já dá para você julgar o item. Se você leu com atenção, já dá para você julgar o item. Você já deve ter percebido a incoerência aqui. Ah, professor, você falou incoerência, então você está me dando uma dica. O item é errado. Ou deve ser errado. É errado, sim. Eu quero que você perceba qual é a incoerência. Olha só o que ele falou. Ele te dá aqui informações diferentes. Então, bora lá. Primeiro, ele fala em sujeito. Você vai colocar assim no seu material aqui em cima, ó. Informação 1. Segundo, ele fala em referente. Destacando o referente aí de verde para vocês. Você vai colocar aqui em cima, informação 2, tá? E terceiro, ele tipifica o sujeito como indeterminado. Então, você vai puxar uma setinha e vai colocar aí, informação 3. De fato, os itens da banca CESP são itens que trazem mais de uma informação para você julgar. Às vezes o aluno fala um item, mas às vezes o item tem 3 informações. Ele acaba sendo um item com 3 alternativas, né, para você julgar. Então, olha só. A primeira coisa que ele diz é que o sujeito da forma verbal é indeterminado. Vamos lá? Quem é o sujeito da palavra destacou? Tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Ah, consigo. Primeiro ele diz que esse sujeito aqui é indeterminado. E aí, é? Para isso, você tem que lembrar, claro, dos casos de sujeito indeterminado. Ah, tá bom, tá ótimo. E aí a gente viu que o sujeito indeterminado, ele tem uma estrutura peculiar, não é verdade? Existem formas que eu tenho de caracterizar, eu tenho formas de estruturar o sujeito indeterminado. A primeira delas é com o verbo na terceira pessoa do plural. Esse verbo aqui está na terceira pessoa do plural? Destacou? Lógico que não. Está na terceira do singular. Ok. E qual é a segunda forma que eu tenho de caracterizar, de estruturar um sujeito como indeterminado? Aí você tem que lembrar daqueles 3 tipos de verbos. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Um destes 3 associados ao pronome se. E aí, nesse caso, o pronome se, ele tem a função de pronome de indeterminação do sujeito. Tudo isso foi visto com vários exemplos na nossa aula de sujeito. Então, sujeito indeterminado, para que eu tenha um sujeito indeterminado, eu tenho que ter ou um verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhum sujeito expresso anteriormente. Por exemplo, quebraram a sala. Não sei quem quebrou. Ou eu tenho VTI, VI, VL, mais o pronome se.
Esse verbo destacou não está na terceira pessoa do plural. E este verbo destacou aqui também não está apresentando-se junto com o pronome ser. Espera aí, porque o pronome ser, ele tem que acompanhar o verbo. E o verbo tem que ser transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Esse verbo aqui não é nenhum dos três. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Espera aí. Nem poderia, né, ser um sujeito indeterminado. Rapidamente, eu já consigo ver que este item está errado. O sujeito da forma verbal não é indeterminado. Até porque, galera, qual que é o conceito de um sujeito indeterminado? É aquele sujeito que eu sei que existe, mas eu não consigo especificar quem é. Não consigo dizer com precisão quem praticou aquela ação, mas eu sei que alguém praticou aquela ação. Isso não acontece aqui. Olha lá, quem foi que destacou a solidez do sistema bancário? Quem destacou a solidez do sistema bancário foi esse cara aqui, ó, o vice-presidente executivo da FEBRABAN. Pô, então eu sei quem praticou a ação. Eu sei quem destacou. Eu sei quem destacou. Então, o sujeito não é indeterminado? Claro que não. Tá joia? De fato, o referente desse sujeito aqui, é o vice-presidente executivo da FEBRABAN. Mas ele não é um sujeito indeterminado. Na verdade, senhores, o sujeito deste verbo aí é essa palavra aqui, ó. É esse pronome relativo que, porque o pronome relativo exerce função sintática. Então, esse pronome retoma esta expressão, o vice-presidente executivo da FEBRABAN, e faz parte da oração deste verbo aqui, ó. Então, esse pronome, o que é o pronome relativo? É o pronome que tem dupla função. Uma função, retomar uma expressão. E a outra função, exercer uma função sintática dentro da oração que o contém. Então, ele é o sujeito do verbo destacou. Cuidado, não venha me dizer que o sujeito de destacou é o vice-presidente executivo da FEBRABAN. Não é. O sujeito do verbo destacou é a palavra que. Professora, mas eu sei que foi o vice-presidente executivo. Você sabe quem foi o agente. Só que eu falo o tempo todo para você, agente é um valor semântico. Agente é um valor semântico. Sujeito é uma mera estrutura. O sujeito não precisa significar alguma coisa, ele precisa apenas estruturar a oração. E o pronome relativo pode perfeitamente exercer a função sintática de sujeito. Eu falo para você, o sujeito, quando vem expresso, é representado por uma palavra que possa ser sujeito. Quais são elas? Substantivo, pronome, aqui. O pronome pode ser sujeito. Ou uma palavra substantivada. Esse item é um item mágico, sensacional. Se você resolver a prova do CNJ para analista judiciário, que aconteceu este ano, em 2013, você vai ver que temos um item com essa mesma configuração e várias outras. Então, o CESP-UNB trabalha muito assim, cobrando o sujeito e o referente. Cuidado, o referente não vai ser o sujeito obrigatoriamente. O referente é apenas um valor, uma referência, é apenas uma referência semântica. Você consegue identificar o significado, você consegue identificar quem é o agente dessa ação. Só que o sujeito é uma estrutura, Quem estrutura esta oração é o pronome relativo. Agora, claro, o pronome relativo retoma uma expressão de valor semântico, que é o agente desta ação, mas não é o sujeito. Aqui não. Tudo bem? Tudo bem? Para que isso fosse sujeito, teria que ser assim, ó. O vice-presidente executivo da FEBRABAN destacou. E aqui não está assim, aqui está assim, ó. De acordo com o vice-presidente executivo da FEBRABAN, que, durante seminário sobre inclusão, destacou. Então, aqui é o que faz parte desta oração. Tudo bem? Beleza, galera? E aí, para a gente fechar, vamos fazer essa aqui de 2013, ó, mega atual, analista judiciário, TRT da 9ª região, lá do Paraná. Vamos lá, enunciado então, olha o que eu falei para vocês, que é o padrão da FCC, né? Tinham nascido para usar coroas, aí coroas está sublinhado. Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos está sublinhado. Quem inspirou as revoluções do século XIX? As revoluções do século XIX está sublinhado.
Aí vem o enunciado, olha lá. A substituição dos elementos sublinhados pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, tem como resultado correto, na ordem dada, o quê? Então, o que a questão está cobrando aqui para a gente? Está cobrando exatamente a adequação daqueles pronomes oblíquos átonos, né? Eu comecei as gravações do dia de hoje mostrando exatamente para vocês como devemos utilizar os pronomes oblíquos átonos. Quais deles podem ser objeto direto, quais deles podem ser objeto indireto. Então, vamos lá, galera, olha só. Primeiro aqui, ó, usar. Este verbo usar é um verbo de que transitividade? Direta. Então, VTD. Lógico, se isso aqui é um VTD, coroas é um OD. Aí você tem que lembrar, quais objetos podem ser objeto direto? O a, os, as. No caso, coroas é feminino plural, então o as vai representar. Só que aí você tem que lembrar do seguinte detalhe. Quando o verbo termina em R, S ou Z, o que acontece? Essa letrinha sai, o R sai, e aí no lugar do o, a, os, as, você tem lolá, los, las. Então aqui vai ficar o quê? Tinham nascido para usá-las. Onde eu tenho isso? Na letra A não é. Tá fora. Na letra B, para lhes usar, tá fora. Na letra C, tinham nascido para usá-las, continua na brincadeira. Na letra D, tinham nascido para usá-las, continua na brincadeira. E na letra E, tinham nascido para as usar. Não, não continua. Tudo bem? Joia. Aí vamos lá. Nossa segunda parte a ser julgada. Ó, ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos. Vamos ver? O verbo é o verbo trouxe. Nesse contexto, o verbo trouxe está sendo usado com que transitividade? Olha lá. Ele trouxe estabilidade e prosperidade, objeto direto. A quem? A todos, objeto indireto. E aí a gente viu quais pronomes podem exercer função de objeto indireto. Na terceira do plural, apenas o lhes. Então, aqui tem que ter um lhes, né? Ele trouxe estabilidade e prosperidade a todos. Vamos substituir esse a todos por lhes. Olha o que eu tenho na letra C. Ele lhes trouxe estabilidade e prosperidade. E na letra D, ele os trouxe. A letra D está fora. Porque os, galera, só exerce função de objeto direto. Aqui eu tenho um objeto indireto, então tem que ser o lhes. Professora, por que ele veio para antes do verbo? Porque este pronome aqui, pessoal, ó, é uma partícula atrativa. Então, pode atrair o pronome para antes do verbo. Claro, a gente já sabe qual é o gabarito, letra C de homens, só que, lógico, bora gabaritar aqui o finalzinho da nossa questão. Verdinho agora. Que inspirou as revoluções do século XIX. O verbo inspirou, aqui está sendo usado como o quê? VTD. Então, tudo isso aqui, galera, as revoluções do século XIX, é um objeto direto, que gramaticalmente representa a terceira do plural. Para ser objeto direto, quais pronomes eu posso usar? Somente o, a, os, as. Na terceira do plural, as, né? Na terceira do plural, as. Então, que as inspirou. Por que, professora? Antes do verbo. Mais uma vez, você tem aqui o que, e nesse caso, o que, escreva aí no seu material. Escreva aí no seu material. O que é um pronome relativo, e o pronome relativo, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso que o enunciado traz isso aqui, ó, com os necessários ajustes. Os necessários ajustes são exatamente estes detalhes. Transformar o a, os, as em lola, los, las e tirar o R. Trazer o pronome para antes do verbo, porque você tem uma partícula atrativa. Trazer o pronome para antes do verbo, porque você tem uma partícula atrativa, que é o pronome relativo. Joia? Essa questão, galera, é assim, padrão, é clássica na Fundação Carlos Chagas. Você não pode errar isso aqui. Por isso que a gente começou as gravações de hoje, mostrando a importância do correto uso dos pronomes.
Senhoras e senhores, desta maneira nós encerramos o nosso módulo de análise sintática, passando aí pelas 10 funções sintáticas, dividindo-as em 3 blocos, conforme eu já mencionei a vocês, finalizando com estes 4 exercícios de concursos. Desejo a vocês ótimos estudos. No próximo módulo, assunto novo, e deixo aqui a dica e, mais uma vez, a recomendação. Essa parte é uma parte que faz diferença, porque análise sintática o pessoal tem preguiça de estudar. Então, vale a pena você dedicar um tempo maior para a compreensão de cada uma destas funções sintáticas. Resolvam provas, mandem as suas dúvidas e contem sempre comigo. Um abraço enorme a todos vocês e até o nosso próximo bloco. Tchau, tchau!